Posso falar um pouquinho sobre a hipersonia? Posso. A hipersonia idiopática é uma hipersonia do sistema nervoso que o nome já diz, idiopática, de causa desconhecida. Você não consegue perceber uma lesão no sistema nervoso, uma deficiência de um neurotransmissor, alguma coisa que seja a causa. O legal do grupo, gente, é isso mesmo, é discutir, é bater papo e tal. Agora, eu não me incomodo, não me afeta nada. Dá para ouvir bem? Quem quer ouvir, ouve, está no microfone. Então, a hipersonia idiopática, ela é, então, uma condição que não se sabe a causa. Esses indivíduos sofredores da hipersonia são pessoas que normalmente são dormidoras longas, dormem mais horas do que a média. Então, o quadro clínico ele dorme pelo menos acima de 9 horas por noite. O número é 9, tá? Geralmente é 10, 11 horas de sono por noite. E durante o dia, eles têm um sono intenso. Então, eles têm uma dificuldade. E a gente podia também juntar todo mundo e tirar uma foto, né, no final. Eles têm uma dificuldade de manter o sono, de manter acordado. Então, tem sono. E quando eles tiram cochilos, geralmente eles têm dificuldade de acordar. O narcoléptico, ele acorda fácil. Ele não tem o que a gente chama a inércia do sono. Ele acorda e já está bem. A menos que ele fique segurando o sono, que ele vai ficar meio confuso. O hipersonia idiopática, se ele tirar um cochilo para descansar, ele vai ter dificuldade de acordar. Tá? Então, é isso que é... Não, o sono dele é pesadíssimo. Tá? Então, o diagnóstico da hipersonia idiopática é você detectar que ele tem um sono longo e que, mesmo assim, ele tem essa sonolência. Você pode fazer o teste das latências. Ele vai ter esse sono, latência média de sono, menor que 8 minutos, que eles colocaram assim. Vai dormir em todos os cochilos, provavelmente, só que ele não tem o sono REM precoce, não vai aparecer o REM nessas sonecas. Vai aparecer o REM numa soneca longa, que já deu tempo de entrar no REM, porque o REM ele entra, geralmente, média 90 minutos de sono, entre 70 e 120 minutos. Então, se ele tirar uma soneca de 2 horas, vai ter REM. Tá? Mas, assim, numa soneca de 10, 15 minutos, 20 minutos, ninguém tem REM. Só o narcoléptico. Ou quem está muito privado de sono. Tá? Então, o que é importante, então, da hipersonia idiopática? É isso, se sabe nada, quase. Esse é o quadro clínico e são os critérios diagnósticos. O tratamento é com estimulantes, tal qual a narcolepsia. Agora, e com a parte que a Silvia muito bem falou, com a parte de suporte toda, terapia. Eu acho que, em primeiro lugar, quem tem uma doença, qualquer que seja ela, tem que conhecer e aceitar. Esse é o primeiro passo para ser feliz. Né? Eu também tenho doença. Eu me aceito a minha doença. Eu não brigo com ela. Eu não me acho menos que os outros, porque eu tenho uma limitação, eu não vou trabalhar, eu não vou produzir. A gente se adapta. Então, o ser humano é perfeitamente adaptável, não é? Eu vi tanta gente com problemas... Para mim, o ápice da adaptação é assistir uma Paralimpíada, né? Aquelas pessoas... Aquilo, para mim, é a coisa mais emocionante que tem na Terra. Eu e minha filha não tiramos o olho quando tem Paralimpíada da TV. Porque é o máximo. Você vê gente que tem uma condição tão precária e consegue vencer o desafio do esporte. Então, eu digo para vocês, todos nós podemos contribuir nesse mundo. Entendeu? Cada um dentro das suas possibilidades. Então, isso é importante. Quem tem uma hipersonia é uma pessoa tão capaz quanto o outro, só que ela tem limitações. Então, dentro das limitações, ela não pode ser piloto de avião, ela não pode ser motorista de caminhão. Então, tem profissões que ela pode esquecer, não pode ser cirurgião, pode esquecer. Mas ela pode ser uma série de coisas, ela pode ser um artista talentoso, pode ser um monte de coisa aí que tá por aí. Então, primeira coisa é isso. Aí precisa ter uma orientação muito boa. E aí eu acho que o fator família e o fator apoio psicológico é fundamental. Né? O apoio familiar, porque, assim, na rua, a gente não pode esperar do mundo. A gente tem que esperar da gente. Né? E se a gente tiver sorte de ter uma família boa que nos ampara, melhor ainda. Né? Certo? Que tem, por exemplo, a cataplexia, ela não necessariamente será um narcoléptico. Então, olha, existe
cataplexia fora da narcolepsia, mas é raríssimo. É umas doenças genéticas, tá? Que tem, tá? Então, em geral, Se tiver cataplexia, cataplexia verdadeira, tá certo? Não fake, não crise epilética que parece cataplexia, síncope que parece cataplexia verdadeira, quase que 100% que é narcoléptico, tá? Agora, existem outras doenças que têm cataplexia? Existem, tá? Doença de Niemann-Pick, que é uma doença genética. Tem outras doenças que existe também a cataplexia, tá? Mas, assim, é praticamente, a gente chama patognomônico. Se tiver cataplexia, deve ser narcolepsia, tá? Sim. Olha, em medicina, até pouco tempo atrás, a narcolepsia era idiopática. A gente tinha uma narcolepsia que a gente sabia que era secundária a um trauma de crânio, a um tumor lá no hipotálamo, a um AVC e tal, a uma esclerose múltipla, que é uma doença inflamatória que pode ter lesão ali. Então, a narcolepsia é sintomática. E tinha a narcolepsia idiopática, que a gente chamava esporádica. Tá? Antigamente tinha um nome para isso. E depois que se descobriu que era deficiência de hipocretina, ela passou a ter ninguém impede que vai descobrir um defeito, e a hipersonia idiopática vai ser uma doença da coisa X. Mas, assim, tem que avançar. Quando a doença... não é porque é rara ou porque é uma doença frequente. Até hoje não se sabe muitas das causas da hipertensão arterial, que é uma coisa super frequente. Falam hipertensão arterial essencial, que é X, tá certo? Então, o conhecimento ele é aos poucos, ele é lento, né? Você pode saber tudo, às vezes, de como tratar, e você não saber como causou. Eu contei para vocês da outra doença, do Klein-Levin, lá. Doença mais esquisita impossível, né? Não é? E realmente, a gente tem um paciente que o ano passado, retrasado, que eu encontrei esse paciente. Eu fiz o diagnóstico na hora, em 1 minuto, na consulta do que ele tinha. Não, acho que não levou 10 minutos, porque a residente veio me contar a história. Eu falei, olha, um Klein-Levin. Fui lá. Da história que ela me contou, eu já falei. Aí eu fui lá ver o menino, ele estava dormindo em pé. Falei, e estava todo irritado, assim, né? Aí eu falei, na semana seguinte ele veio se consultar e estava normal. Aí eu falei, tenho certeza. Mas aí a gente internou ele na crise, tudo, investigou. Então, é um caso que estava há 8 anos com essas crises. 8 anos. Eu tinha passado... Quer dizer, olha como demorou. Né? E um quadro clínico super exuberante. Né? Então, é normal. Eu sei a frustração que uma pessoa tem de não saber a causa da doença dela. Mas isso é normal em qualquer doença. Eu tenho uma doença que eu não sei a causa também. Estou vivendo com ela e estou tratando. Tá certo? E tudo bem. Eu só ia falar que eu não consegue comunicar que se chama Doenças do Século XXI. E lá tem muitas doenças que são difíceis de identificar o que é, porque ninguém tem um diagnóstico, são várias pessoas diferentes com doenças diferentes. Então, eu acho legal porque isso pode se identificar também, né? Porque doenças raras realmente sempre vai levar um sofrimento para a pessoa. Você tem a ânsia de buscar o que está acontecendo, como ser curado, né? E eu achei incrível essa série, quem quiser assistir. Eu vou assistir. Como chama mesmo? Doenças do século XXI. Eu vou assistir. Deve ser muito bom. Então, olha, agora eu só queria falar mais uma coisinha. Adorei conhecer vocês. Especialmente vocês dois que fizeram, porque vieram aqui. Amei, viu? São maravilhosos, né? Você está bem assessorado. São maravilhosos, viu? Como eu tenho olho clínico. Amei. Olha, vocês são pessoas maravilhosas. E tenho certeza que vocês vão fazer a diferença. E é o que a Silvia falou. Tem que ter paciência, porque as coisas não mudam num dia. Só de vocês conseguirem hoje estar aqui, já é um passo muito grande. Nossa, tá? Não é verdade? Uma conquista. Num evento só para vocês. Olha, um anfiteatro lindão agora, aqui, né? tudo não é? Só para vocês. Sim. E foi super divulgado, isso vai repercutir. Né? Eu faço psicologia, daí
Só que foi a professora Alex que colocou no grupo, só que tinha falado que tinha que fazer inscrição. Eu acho que por isso que não veio mais pessoas. Então, mas tinha que fazer, né, gente? Imagina se vem 400 pessoas Pois aqui. é, Não aí cabe. Ah, tá. Sim, pode fazer, pode fazer. Desde o começo. Você falou da hipocritina, Ela tem outro nome. baixa produção, baixa estimulação, né? Ou excesso de consumo. Não é nenhuma coisa nem outra. Ela desaparece. Morre as células. Não produz nada, zero. Começa produzindo menos, porque vai morrendo a população de célula e vai chegar num ponto que vai ficar num nível bem baixo. Ou vai ter uma outra célula. Então, no consumo não tem problema da hipocretina. Se você tem a célula que produz de novo. Tá? Até que você citou dos histamínicos, né? Não, a histamina... Ações que ajudam a estimular e fazer a produção. Né? Então, Sim. consumo, será que Não. consome demais por conta do estresse? Não é consumo. Inclusive, assim, o nosso organismo é perfeito. Ele é preparado para as condições de estresse. Então, a hipocretina foi uma das coisas da natureza que nos preparou para o estresse. Quando a gente sobreviveu nesse planeta, Homem da Caverna, a gente sobreviveu graças a essa neurotransmissão ativadora que permitia que, se a gente precisava fugir de um predador, a gente conseguisse, entendeu? Se a gente estava com fome e precisava caçar, a gente conseguisse ficar horas e horas e horas alerta. Então, isso é uma evolução da nossa espécie, que é para manter alerta. Tá? Não só a hipocretina, toda essa neurotransmissão de vigília, das quais a histamina é o principal, que eu falei para vocês. Acontece que no sistema nervoso tudo é interrelacionado. Quando uma coisa está baixa, a outra aumenta para compensar. Quando uma coisa está alta, é difícil de explicar isso, é tudo interrelacionado. Então, quando tem deficiência de uma coisa, as coisas que aquela coisa estimula vão estar deficientes também. Não sei se você está me entendendo. Então, no sistema nervoso é meio complexo. E nem tudo a gente sabe também, né? Nem tudo a gente entende. Você sabe que, depois que descobriu a hipocretina, passou alguns anos, descobriu um outro peptídeo hipotalâmico, hormônio concentrador de melanina, que é no mesmo lugar da hipocretina e que tem as mesmas conexões da hipocretina. E ele é ativado no sono REM, no sono. Na vigília, ele está desativado. É o contrário da hipocretina. Então, cada hora vai descobrir uma coisinha nova. Aliás, a hipocretina tem 2 nomes. São 2 pesquisadores, Sakurai e Delessea. Um deu o nome de hipocretina, outro deu o nome de orexina. Então, você pode ver com os 2 nomes. Tá? Foi no mesmo ano, trabalhos diferentes publicados. Eu tenho esses artigos todos, eu li todos, muitos anos atrás. Eu fiquei um ano lendo sobre hipocretina com o meu amigo Flávio, que faleceu, que ele era super nerd, ele me fazia ler tudo com ele. Aí, fiquei um ano lendo. Então, os 2 fizeram trabalhos de linhas diferentes e os 2 descreveram a hipocretina. Um chamou orexina, outro chamou hipocretina. Eu gosto mais do nome hipocretina, mas o remédio, que é inibidor da... Eles falam inibidor da orexina. Tá? Tem um remédio que é para insônia, que é inibidor da orexina, que seria hipocretina. Quer dizer, os 2 nomes são válidos. Tá? Você vai ouvir, às vezes, numa literatura, num nome, outro. Tá? Mas não existe... Na verdade, o que tem é que morre as células e cai a produção muito. É isso. Deixa ele fazer a outra, coitado. Ele está esperando há um tempão. Não, ele está esperando há mais tempo. Vamos lá. Você falou à vontade aqui, deixa ele. Sim, não acharam a via ideal. Pensaram uma via inalatória. Não acharam uma via ideal para ela entrar no sistema nervoso. Tá? Então, não tem, ninguém mais se interessou de pesquisar e de fazer. Tem muita dificuldade. Tá? Talvez algum dia alguém vai arrumar uma substância análoga e que possa fazer alguma coisa, ficar lá no receptor, grudar no receptor. Por exemplo, você conhece melatonina, que é um hormônio produzido na pineal à noite, para o sono. A indústria farmacêutica já desenvolveu vários agonistas melatonérgicos. Não são melatonina, são drogas que se ligam nos receptores da melatonina.
Tá? E são até mais potentes que a melatonina. Então, são usados como indutores do sono. Então, pode ser que um dia também alguém descubra um agonista hipocretina, uma substância que gruda lá no receptor e faz a ação semelhante. Então, não é impossível que tenha isso e que no futuro tenha uma cura. Tá? Agora, no momento atual, a hipocretina pura não tem como ir para o cérebro. Eles já pensaram as vias, degrada, não sei, não chega lá. Tá? Isso. Mas assim, o transtorno de ansiedade ele não afeta isso, que seria relativamente muito bem tratado pelo TCC. Não. Transtorno de ansiedade é uma coisa, narcolepsia é outra. Somando as causas, né? Porque assim, existem diversos estudos, né? Mas como são 50 anos, você tem muitos estudos. Mas o transtorno de ansiedade, assim, há um comprometimento de inteligência, há um comprometimento não só neurológico, mas vícios comportamentais. Gente, você viu a lista que eu dei de doenças que dão sonolência? Então, Assim, esses vícios comportamentais interferem muito na elevação do. Você lembra dessa história? Existe o leve, o moderado, o alto. não, gente, Compromete muito. eu vou ver se eu entendi sua pergunta. O transtorno de ansiedade, a depressão, não causa narcolepsia. Agora, qualquer pessoa que tenha uma doença e tem ansiedade e tem depressão, ele vai ter um quadro clínico pior da doença. Está certo? Agravado. E é o que a Silvia estava explicando e que todo mundo estava conversando, e é muito profundo o que ela falou. Ela falou o seguinte, que se você tem uma situação, você tem que se adaptar a ela. Tá certo? Você não tem que se revoltar. No primeiro momento, a gente se revolta mesmo, é normal, é natural, é humano. Mas depois você tem que ver a estratégia que você vai ter para lidar com aquilo. E não pode se vitimizar. Um ser humano ele tem que entender que não é só a doença dele que é ruim, está cheio de doença ruim aí. Tá certo? Não é só a minha vida que tem problema, de todo mundo tem. Então, aí, se você tratar essa ansiedade, tratar essa depressão, o narcolético, por exemplo, ele é taxado de deprimido sem ser deprimido, muitas vezes. Porque ele, aquela sonolência, aquela dificuldade de atenção, falta de ânimo, é taxada de depressão, mas não é depressão. Aquilo ali é um sintoma da sonolência excessiva. Que eu falei que eu tenho uma paciente que foi taxada de confusa, de alteração de comportamento. Não é. Era sonolência extrema e ela estava insistindo em se manter alerta quando ela tinha que dormir. Tá? Que é o casinho da moça dançando ali. Vai falar, oh, aquela mulher tomou todas, tomou droga. Não é, coitada, é doente. Mas aí ela está errada, porque ela tem que aprender a lidar com a doença dela. Entendeu? Não adianta você ficar, eu sou assim mesmo, eu sou doente, eu tenho ataque de sono. Não. Previne o ataque de sono dentro do possível, faz seu cochilo programado, toma seu remédio direito, né? Não faz privação de sono, faz sua boa higiene do sono. Então, tem coisas que estão na mão do paciente. Aqui no nosso ambulatório, nós somos muito rígidos quanto a isso. Paciente que não adere a tratamento, a gente dá alta. Que não faz as recomendações que a gente manda, a gente vai dar uma chance, 2, 3. Meu filho, vou dar tua vaga para alguém que quer se cuidar. Não é? Doutora, aí nessa coisa do tratamento, eu vou fazer... Que não adere assim às coisas básicas, né? Não é obrigado a aderir tudo, mas o básico. É o que a gente discute no grupo. Narcolepsia tem tratamento, porque muitas das vezes, eu não, né? Porque minhas consultas, eu conto tudo para minha médica, né? Mas, às vezes, a gente só troca a receita. Não, narcolepsia tem tratamento. Agora, um paciente que vem aqui há muitos anos comigo, ou que vem lá no consultório, ele praticamente vem de vez em quando para pegar a receita e bater um papinho, porque ele já está super esclarecido sobre a doença dele. Eu tenho paciente que sabe tudo de narcolepsia, leu tudo, estudou tudo. Então, ele já está quase PhD, entendeu? Doutorado. A gente perde um pouco assim... Eu estou saindo aqui hoje cheia de esperança com essa pesquisa que a senhora... E olha, não dá para garantir que ela vem mesmo. Já passou na Anvisa, tudo, porque esses protocolos internacionais, eu já participei de outros, às vezes demora tanto a burocracia que já atingiu o número de pacientes ao longo do mundo, eles encerram o protocolo. Eu já comecei um protocolo que eu pus 2 doentes e eles encerraram. Entendeu? Então, eu estou falando. Mas, assim, eles estão precisando de paciente. Só dar esperança, eu acho que já é. Mas é uma esperança... Não, e é uma esperança de ter um remédio melhor também, Isso, né, para os nosso narcolépticos. objetivo, né?
E meu também, né? Eu aceitei fazer esse trabalhão por causa disso. Mais uma para você e agora para um outro, depois passa para o outro. Eu queria, assim, na verdade, um esclarecimento mesmo sobre qual que é a diferença na narcolepsia e aquela crise epilética que a pessoa não tem a convulsão, ela tem a crise que a senhora falou, caiu o quê? Da ausência. Não, eu expliquei, é muito diferente. Eu expliquei na aula, mas é que foi muito conteúdo. A crise epilética, existe uma crise astática, que o indivíduo cai. Só que a crise é sempre igual, começa daí. Tá? A crise epilética ela é estereotipada. A crise epilética é imprevisível, não tem nada de emoção, nada. Claro que numa emoção ele pode ter uma crise epilética, mas ela é imprevisível. Tá? E ela tem uma frequência muito maior do que a cataplexia normalmente. Tá? Quando é uma crise assim desse tipo, dessa violência. Essas crises astáticas são em doenças graves. Tá? Síndrome de Lennox, umas doenças bem complicadas, com bastante comprometimento do paciente. Agora, as crises focais, que o indivíduo fica ausente, alguma coisa, às vezes pode até confundir com uma sonolência, com uma coisa. Mas é que eu estou falando, os sintomas são muito diferentes. Aparentemente, você pode olhar e achar que mas são muito diferentes. E as crises elas têm essa característica, elas são sempre do mesmo jeito. A cataplexia varia muito. Dificilmente uma pessoa tem sempre na mesma situação e sempre do mesmo jeito. Né? E sempre o segredo é o trigger, que é a emoção. O fator ali Então, a pessoa tem uma emoção. Eu já vi cataplexia doidado na minha vida, porque nos congressos, eu vou muito em congresso internacional, às vezes o paciente vai lá, coitado, tem que vir no microfone. Congresso americano, ninguém te responde uma pergunta, ele tem os microfones assim nos corredores, você vai lá fazer as perguntas e fica na fila do microfone. Nossa, um monte de gente que vai falar, cai, no meio dá mó dó, entendeu? Mas é uma emoção para a pessoa, mas ela quer perguntar. Eu acho que ela tem mais que ir, né? Perguntar e correr o risco. Mais forte que o medo de cair. Então, é comum isso, né? Quem vê, quem reconhece, sabe o que é e o que não é. Né? Agora, às vezes, para um médico inexperiente, para o familiar, para o paciente, às vezes é um desafio o diagnóstico mesmo.